E vai Corinthians, estamos começando aqui mais um da nossa série de listas assim, que eu já teve, né, os melhores camisas 1, 2 e 3, os melhores Corinthians que eu já vi, né? Então, já que teve dos melhores, tem que ter dos piores também, infelizmente. Uma lista que eu montei não muito longa, óbvio, tem outros anos, é mais difícil listar os piores porque a gente não comenta muito, os mais antigos, por exemplo. Então aqui, como já tá, já vou até colocar, o de 1961, que é o time que ganhou o apelido do Faz Me Here, né? Que os rivais passavam por cima, né? De certa maneira, era um time bem ruim do Corinthians. Foi quando começou a fila de você pegar mesmo, assim, né? 61, porque o Corinthians foi campeão em 54, né? 56 venceu outros campeonatos, não o Paulista, né? Que era o mais importante na época, mas, por exemplo, a Copa do Atlântico, acho que é de 56, né? Teve a Taça Charles Miller, né, uns torneios internacionais que alguns times dizem que é mundial, né, mas eram de menor relevância na época. E daí em 61 que foi o time que não jogou nada, que aí era um time muito ruim mesmo, e o Corinthians só foi voltar a se reestruturar mesmo em 1966, né, que jogou Garrincha, sobe o Rivellino e tal. Mas foi uma época mais difícil assim da história do Corinthians. Eu não vi, eu vou colocar ele aqui. Teve outros, eu poderia colocar, por exemplo, 85, que o Corinthians foi bem mal, né? Que vende o Sócrates. O Corinthians monta um time assim para jogar o Brasileirão, mas que não dá certo, né? Acaba sendo eliminado pelo Curitiba. Que muito poderia falar, nossa, como que eu fui eliminado pelo Curitiba? Mas incrivelmente o Curitiba foi campeão brasileiro desse ano, né? E a final foi Curitiba e Bangu, inclusive. Né, eu poderia colocar 97, que a gente quase caiu no brasileiro. Mas foi campeão paulista no mesmo ano, então no balanço eu não colocaria. Inclusive aqui está 2000, 2001, essa seria significando nessa imagem. Eu não vi, mas eu vou ter que explicar o porquê ela está aqui. Porque nessa época o Corinthians sacanagem foi campeão mundial, né, 2000, perde a Libertadores na semifinal, desmonta o time inteiro, praticamente, e é muito jogo, o nosso Corinthians planejou muito mal. E joga o brasileiro todo desmontado, o time cansado, com briga, com tudo mais, e não consegue ganhar. Fica muitos jogos sem ganhar, muitos jogos sem fazer gol, inclusive. Tanto é que se fosse um brasileirão normal, teria caído, porque o Corinthians ficou, tipo, sei lá, 28º, não olhei a tabela. A nossa sorte que era o brasileirão mais maluco da história, que é a Copa João Vilange, que tinha basicamente 138 times. Se o time era brasileiro, ele disputou o Brasileirão. Então não pode falar que ia cair porque tinha muito time pior, mas pro nível do Corinthians foi ridículo. Aí agora já entra os times que eu vi. 2004, nossa, eu acho que era o pior. Pior até que 2007. Porque quase que no Paulista, sabe? Foi sacanagem, era um time muito ruim. Como eu falei, esse teve esse 2000 muito ruim, mas aí 2001 com o Luxemburgo é campeão paulista e começa a reestruturar, né? Sobe a molecada da base, o Everton, o Gil jogando muito, o Ricardinho também, né? É campeão da Copa do Brasil e do Rio São Paulo em 2002, com o David jogando demais, chega na final do Brasileiro. O Dida e o próprio Ricardinho saem depois da Copa do Mundo, né? Eles são pentacampeões. Mas mesmo assim mantém uma base boa e é campeão paulista em 2003. Só que aí que dá o problema, depois que perde na Libertadores, é um dos maiores problemas do Corinthians, inclusive isso. Perdia, desmontava. Até hoje. Hoje é antes de perder, inclusive, que desmonta, né? É campeão, já desmontou. E o time de 2004 foi montado de última hora, né? Que é o chamado pacotão de reforços. E foi um paulista terrível, quase rebaixado no Paulistão. Era quase certeza que ia cair no Brasileiro, mas aí veio um homem chamado Tite, que não só deu um jeito para salvar no rebaixamento, como deixou o Corinthians em quinto colocado brasileiro. Com aquele gol histórico lá no Fábio Baiano, né? Mancando, chutando no ângulo. Mas era um time muito ruim. O craque era o Rincon já na fila da aposentadoria, sabe? Tinha Piá, Rodrigo Beckham, era um time muito ruim. Inclusive eu comecei a ter mais noção de futebol nessa época, então você entende como era triste por um pequeno torcedor corintiano, né? E aí em 2005, MSI, campeão brasileiro. 2006, é engraçado, você vai pegar aqui, 2006 esse aqui, é timinho, timinho.
Porque se você pega essa escalação do começo do ano, era a seleção, só que vai desmontando. Que essa aqui da imagem ainda tinha, por exemplo, um Roger, um Amoroso, um Magrão, Carlos Alberto. Depois desmontou até mais um pouquinho aí. Porque sai o Carlos Alberto depois da briga com o Leão, né? Que vai. Acho que sai o Roger também, vai desmontando o time. Mas nossa, 2006 foi um ano muito trash. Foi o ano mais várzea do Corinthians, talvez. Mais do que 2004, porque tinha toda a treta com a MSI, tinha a briga do Tevez, tinha Marcelinho Carioca brigando com o Mascherano no treino. Foi um ano muito louco, um ano muito tenso também, né? Teve a briga com o River Plate lá na Libertadores, a torcida querendo invadir, o Coelho fazendo gol contra. Foi um ano bem trash. Então eu acho que fica aqui mesmo. 2007 é pior que o Brasil de 2014. Inclusive eu não falei, né, aqui o que significa cada negócio. Pior que o Brasil de 2014, que tomou 7-1. O piorzão da ZL. Depois é timinho, nem doeu, né, que não foi, eu felizmente não vi. Né, aí 2007, Corinthians é rebaixado, nem precisa falar muito, né, era um time que todo mundo sabe que é muito ruim. Né, o Zelão, Betão, Muradei, Fábio Ferreira, Arce, Irã, eu tô falando de cabeça aqui, né? Tanto é que o craque do time era o Finazzi, um injustiçado, né? Fez 12 gols nesse time. Se o Finazzi tivesse hoje, pô, ele ia emendar uns 30 gols no brasileiro, sabe? Ia bater o recorde do Washington lá no negócio. Mas era um time muito ruim mesmo. Que queimou uma boa molecada na base, né? O Everton Ribeiro subiu aqui, o Dentinho subiu aqui. Esses dois ainda conseguiram escapar, né? Mas o Lulinha, coitado, se queimou bonito. Tenso, né? Mas a gente teve um 2008 muito bom para um time que estava na Série B, né? A gente foi finalista da Copa do Brasil e campeão disparadaço, até hoje a melhor campanha da história da Série B. Sobe, 2009 tem Ronaldo, 2010 ano do centenário, que por mais que não ganha nada, brigou bem em todos os campeonatos, né? 2010 poderia colocar a época do Adilson Batista, né? Ele que tirou nosso brasileiro. Né? 2010, 2011 campeão do Brasileirão, 2012 nem preciso falar, entra 2013 e tá aqui. Aí você vai falar, por que 2013? Foi campeão 2 títulos, Recopa Paulista. Se não tivesse o Amarília, teria sido campeão. Então, esse aqui é do segundo turno de 2013. Eu acho que de assistir o jogo era o pior, né, daqui. Eu acho que talvez o do Mancini aqui. Ah, não, acho que até 2013 é pior. Talvez o do Carille 2019, que eu acabei não colocando. Aí ele entraria, mas. Nossa, era trashzão em esse time de 2019, 2013. Porque, nossa, foi muito jogo 0x0. A gente assistia porque é pra sofrer mesmo, né? Porque não tinha jogo, era o jogo Corinthians e a Atlético Goianiense, que foi agora há pouco, um 0x0 na Copa do Brasil, era todo jogo, era aquilo lá. Todo jogo. Um 0x0 chato, que não acontecia nada. Ficava, nossa, o time não rendia. E o pior de tudo, era muito cara bom, né? Tinha o Danilo ainda, tinha o Alexandre Pato, que foi o principal culpado, talvez, né, da eliminação na Copa do Brasil. Tinha o Sheik já na época que ele não queria mais jogar futebol, que ele tomava 3 amarelos a cada 3 jogos, era 3 jogos, ele tirava uma folga, já era o esquema dele. Tinha o Renato Augusto, né, porque ele se lesionava bastante, né, até jogou de máscara nessa época. O Paulo André, que tinha jogo que virava centroavante. Era muito trash esse time do Corinthians 2013. Tudo 0x0. Ficou em 10º colocado, acho que empatou um turno inteiro. Foi 19 empates, sabe? Nossa, muito ruim esse de assistir. Em desempenho talvez nem tão ruim, né? Aí vem 2014 com o Mano. Por mais que tenha vacilado no Paulista e na Copa do Brasil aquela virada lá, não era um time ruim, né? Só não foi campeão brasileiro porque perdia ponto pros lanternas, mas ganhou de todos os líderes. Ganhou os 2 jogos contra o Cruzeiro, ganhou do São Paulo, ganhou do Inter, ganhou o Palmeiras, que era um time ruim na época, né? Brigou para não cair, mas ganhamos também. Ganhou do Santos, os 2 jogos, inclusive. O Guerreiro fazendo gol em todos os clássicos, né? Então não entraria 2014, 2015 muito menos, né? Um timaço, campeão brasileiro. 2016, o time que tá aqui já é o time Cristóvão Borges.
Que sem sacanagem, nessa lista ele nem doeu tanto. Nem doeu. Por quê? Porque não... a gente viu muita coisa pior, né? Mas na época vinha de tanta coisa boa que esse de 2016 aqui foi trash. André Balada, o Guilherme, Giovanni Augusto, o Marlones era o menos pior, pra ter uma ideia. Inclusive, é todo mundo que o Tite pediu e que na época todo mundo concordava, porque eles vinham bem, né? Você pega o 2015 do André Balada, ele foi um dos artilheiros do Brasil. Mas não deu certo no Corinthians, né? A vida. O Cássio foi muito mal nesse ano, inclusive se você leu no livro do Cássio, ele vai contar um pouquinho disso. De que foi o pior ano dele pelo Corinthians, ele se lesionava bastante, ele não tinha confiança, ele virou o banco do Walter. Foi um ano bem tenso também, né? Tem um dos jogos mais tensos da história, que foi o jogo que o Cristóvão foi demitido contra o Palmeiras. Nossa, é a única vez que acho que teve briga, né, no Corinthians. Foi um jogo tenso demais. E aí acabamos classificando para Libertadores, pegando uma vaga na Sul-Americana, caindo pro Cruzeiro, né, na Copa do Brasil nas quartas de finais. Caímos na Libertadores pro... Nossa, Nacional do Uruguai, que é um jogo que dói demais. Ok que o André Balada errou pênalti, o Romero errou um gol no último minuto. Nossa, esse jogo foi triste. E a gente foi eliminado invicto, eu acho, dessa Libertadores, hein? Porque a gente empatou os dois jogos contra o Nacional do Uruguai, foi triste. 2017, Corinthians campeão brasileiro paulista, nem entra. 2018, campeão paulista com o Carille, ele vai embora. Entra o Osmar Loz e Jair Ventura depois, que é o time daqui. Que é timinho, hein? E chegou na final da Copa do Brasil. Talvez nem doeu, porque caraca, mas brigou pra não cair por isso aqui. Porque na Copa do Brasil tava bem, no Brasileirão era trash. E joga muito mais jogo no Brasileirão, então a gente sofreu muito mais. Mas, mano, essa aqui é um negócio que nunca vai conseguir ser explicado como esse time chegou na final. Óbvio, teve o gol do Pedrinho lá contra o Flamengo. O gol anula. Se não anula aquele gol do Pedrinho, eu acho que eles viravam aquele jogo, inclusive. Porque a atmosfera na arena foi um negócio impressionante. Tanto é que com a anulação o time sentiu muito, sabe? Porque foi do êxtase, assim, sabe? Do auge pra decadência em questão de minutos. Mas era um time muito ruim. Tem uns jogadores que tipo, só jogou uns 5 jogos só nessa época. Foi tipo o Sérgio Dias, vamos ver se alguém lembra aí. Teve o Thiaguinho, que parece que vai voltar, né? Foi um monte de jogador assim. O Léo Santos que tá aí, né? Ele voltou. Nossa, o Henrique era o nosso zagueiro. Tinha o Doga 30, não sei se vocês lembram do Doga 30, era Douglas, volante. A gente brincava que era o Doga 30, que era o Douglas, e o 30 era o número dele. Ele só jogou nessa época, desapareceu esses caras, sabe? E aí vem, 2019 eu não coloquei, porque a gente foi campeão paulista, brigou, conseguiu até uma vaga na Libertadores, acho que comparado a esses daqui não entra, por mais que tenha sido um ano meio chato. E aí, 2020, aqui ó, é até legal que seria dois times de 2020 isso aqui. Esse aqui é mais 2021, né, por mais que tal... Porque aqui seria tipo época Thiago Nunes Coelho, aqui Wagner Mancini. Espero que o Silvinho não entre aqui, por mais que esteja já começando meio feio. Nossa, esse aqui era trashzaço. A época do Coelho, principalmente. Cara, que teve um jogo contra o Ceará que a gente perde de virada lá, que eu já certeza que o Corinthians seria rebaixado, bicho. Nossa, acho que foi o pior jogo que eu vi na minha vida. Foi uma sensação terrível. Nossa, acho que tomar aquela goleada do Palmeiras porque ali ele já tinha se salvado do brasileiro, né? Mas aquela pro Ceará, nossa, foi um negócio feio de se assistir. E teve eliminação na pré-Libertadores, perder final pro Palmeiras. Nossa, foi um ano terrível. Pandemia. Ainda continuamos. Tá situação trash aqui. Essa fase do Coelho, assim, foi a mais nebulosa. Aí veio o mancinismo, todo mundo se iludiu. A gente escapa do brasileiro, mas aí o time desanda e nunca conseguiu voltar ao eixo, né? Ele falou que é um acidente de percurso, mas que percurso cheio de buraco, hein? Porque foi só um monte de acidente em seguida. Aí eu coloco ele aqui. Eu vou colocar em timinho. Ó, o 2013 vem pra cá. Acho que, vou descer 2013. Comparado a esses daqui, ele nem doeu também.
Acho que essa aqui é a lista. Acho que tá bem justa até. Talvez 2007 pior que 2004 porque a gente caiu, mas o desempenho no Paulistão de 2004 é um negócio impressionante de ruim. Mas acho que é isso, essa aqui é a minha lista. Vou deixar aí no link para quem quiser fazer a sua. Pedir, né, pra curtir, compartilhar e se inscrever no canal, né, que a gente já tá com mais de 900 inscritos no YouTube. Então, né, se puder seguir a gente lá no YouTube, chegar a 1000 seria bem legal. Meu muito obrigado para quem assistiu aí, né, meu Vai Corinthians.